O que faz com que alguns conteúdos viralizem e outros não? Quais os segredos dos conteúdos que se espalham e são comentados por várias pessoas? Será que existe alguma fórmula que se pode ser reaplicada para isso? Sou Fabiano Lopes, resumindo o livro O Ponto de Partida de Malcolm Gladwell. Espero te ajudar a clarificar essas questões, compartilhando os insights e aprendizados deste livro maravilhoso. Curta um vídeo, deixe um comentário, escolhe o que você pegou com esse vídeo e se inscreva no canal. Na descrição aqui tem um link da Caneca Boot. Canecas personalizadas, sensacionais, com mensagens que te ajudam a ancorar os pensamentos naquilo que te traz esperança e um sorriso no seu rosto. Bom, vamos lá. O ponto de partida considera o porquê de certos produtos, doenças ou ideias se tornam virais. Cada epidemia compartilha algumas características comuns que são suficientes para dar início a um aumento significativo nas vendas, diagnósticos ou conversas. O livro considera a importância do contexto e os detalhes mais finos nos nossos ambientes. Além disso, ele fornece um esboço dos tipos de pessoas que são parte integrante da propagação de uma epidemia. O livro fornece blocos de construções para empresários que querem tornar viral o seu produto, serviço ou ideia. A chave é encontrar o ponto de viralização e sua ideia e implementá-la de forma consistente. No livro sintetiza que o ponto de partida é aquele momento mágico em que uma ideia, tendência ou comportamento social atravessa um limiar, dá dicas e se espalha como fogo selvagem. Malcolm Gladwell descreve o ponto de partida como um momento em que uma tendência se transforma em uma epidemia. Posteriormente, essa tendência se espalha como um incêndio. O livro fornece um exemplo da gripe. A gripe geralmente começa a se espalhar lentamente através de uma população. Depois, dia a dia, o número de transmissões diárias aumenta. Essa taxa de transmissão continua a aumentar até chegar a um ponto de viralização, em que a epidemia se torna fora de controle. Embora escrita em 2000, essa analogia se aplica perfeitamente à pandemia recente. Você pode imaginar a curva de crescimento e velocidade de como tudo aconteceu. Inicialmente teria havido um aumento gradual, então uma vez passado o ponto de viralização, a curva sobe imediatamente. O livro também explica que esse efeito também poderia ser visto como a difusão de inovações tecnológicas. Em 84, a Sharp, primeira máquina de fax acessível. Naquele momento, a máquina só vendeu cerca de 80 mil no primeiro ano. Este número aumentou lentamente nos 2 anos seguintes, até que as vendas dispararam em 87. O ponto de viralização havia sido atingido. Os pontos de ruptura são o momento em que ocorre uma mudança fundamental. Com relação ao aparelho de fax, seu ponto de viralização foi tantas pessoas possuindo um aparelho de fax que empurrou a todos para conseguir um. Poucas pessoas são suficientes para desencadear uma epidemia. Há pessoas excepcionais lá fora que são capazes de iniciar epidemias. Tudo o que você tem que fazer é encontrá-las. No livro ressalta a importância da regra 80-20. Essa regra é um fenômeno sociológico que sugere que 20% de um grupo tende a influenciar 80% do resultado. Já citei em outros resumos, mas vou reforçar aqui com alguns exemplos que Malcolm fornece no livro. 20% dos funcionários que realizam 80% do trabalho. 20% dos criminosos cometem 80% dos crimes. 20% dos motoristas causam 80% dos acidentes. 20% dos bebedores de cerveja bebem 80% da cerveja. Em contraste, o Malcolm explica que as epidemias de vírus requerem apenas algumas pessoas-chave para desencadear uma epidemia. Uma pequena porcentagem de pessoas infectadas faz a maior parte do trabalho de propagação da doença. Malcolm fornece um exemplo de um comissário de bordo, que disse ter tido mais de 2.500 parceiras em toda a América do Norte e que estava associado às primeiras 40 pessoas com a síndrome do HIV. Então, ele foi um super dispositivo que desencadeou a epidemia dessa doença. Vamos falar agora das 3 características para o ponto de virada. A primeira é a regra dos eleitos, fator de fixação e depois vem o poder do contexto. A saber que a regra dos eleitos são aqueles que impulsionam a viralidade enviando a mensagem. O autor explica que para isso existem 3 tipos de emissores da mensagem. Existem os comunicadores, que são as pessoas de grande influência social.
Na sequência temos experts, que são as pessoas que sabem muitas coisas diferentes. Embora não tenham muitos seguidores, eles são respeitados em seus meios e por isso conseguem atrair atenção e influenciar pessoas. Por fim temos os vendedores, que por sua vez possuem o dom da persuasão. Isso significa que eles possuem um alto poder de convencimento e, portanto, vendem uma ideia e conseguem alterar a percepção das outras pessoas sobre algo. Vamos detalhar melhor cada papel desses, começando pelos comunicadores. Eles instigam a rápida disseminação de ideias. O livro descreve comunicadores como pessoas com uma vasta rede social, espalham ideias a uma grande quantidade de pessoas em um curto período de tempo. É importante ressaltar que os comunicadores eles estão frequentemente bem conectados em muitas áreas diferentes. Sabem como se comunicar efetivamente como muitas pessoas diferentes e aproveitar o processo para fazê-la. Os comunicadores têm vários laços fracos à sua disposição. Laços fracos são muitas vezes conhecidos como os diferentes de estilo de vida. Malcolm explica que ter vários laços fracos é muito valioso em termos de divulgação de ideias, do que alguns laços muito próximos com amigos. Se um vírus só se espalha dentro de um círculo fechado, então uma epidemia não pode ocorrer. Isso é o mesmo para as epidemias sociais e virais. O livro cita uma experiência social dos anos 60. Os cientistas descobriram que todas as pessoas no mundo estão ligadas todas às outras através de algumas poucas pessoas. Mas o mais importante é que essas conexões não serão necessariamente distribuídas igualmente. As epidemias muitas vezes dependem de pequenos grupos de comunicadores. Portanto, se o objetivo é divulgar uma ideia de boca em boca, você deve estar se concentrando nos comunicadores. Ao fazer isso, você pode potencialmente desencadear uma epidemia social. Já os experts obtêm informações e as transmitem. Os experts também têm um papel significativo a desempenhar na propagação de epidemias sociais. Os experts são conhecedores de múltiplos tópicos, portanto eles estão sempre ganhando novas informações e fazendo ligações entre essas informações e seus conhecimentos. Entretanto, a informação mais comum que essas pessoas obtêm está relacionada a tendências, produtos específicos. Os experts combinam essa capacidade de obter informações com habilidades sociais avançadas. Essas habilidades permitem que eles transmitam informações a outros de forma eficiente. São confiáveis para aqueles ao seu redor ou que de certa forma recebem sua comunicação. E aqui vai uma dica de ouro. Costumamos gastar mais com pessoas ou marcas que confiamos. Esteja sempre próximo em comunicação com seu cliente. E temos a terceira característica. Algumas pessoas são vendedoras naturais, mas você também pode desenvolver isso. O vendedor é otimista, tem uma abundância de energia e entusiasmo. Essas qualidades as ajudam a persuadir outros de novas ideias. No entanto, sua maior força é sua extraordinária comunicação não verbal. Anota isso, mais de 50% do que comunicamos não é do que falamos, mas sim da nossa comunicação não verbal. Essa comunicação cria um ritmo na conversa que estabelece um senso de confiança e intimidade. Os vendedores sabem como se sincronizar com os outros. Malcolm também explica no livro que os vendedores expressam suas emoções de forma tão claras que são contagiosas. Outros são facilmente capazes de simpatizar com os vendedores a ponto de mudar seu comportamento. Com base nisso, os vendedores estão em uma posição forte para influenciar as pessoas e difundir ideias. Bom, nem todas essas ideias se espalharão. Aí entra a segunda característica, que é o fator da fixação. As ideias têm de despertar o interesse antes de serem difundidas. Portanto, o livro explica que uma ideia precisa incluir algo especial ou cativante. Sua ideia precisará se destacar das demais informações cotidianas. Um exemplo que o livro passa em relação a isso é uma marca de cigarros que anunciou seus novos cigarros em 1954 com o slogan: Winston tem um gosto tão bom quanto um cigarro deve ter. Eles incorporaram propositalmente um erro gramatical na frase, na sua versão original em inglês. Para a compreensão, para quem não está habituado com o idioma, posso dizer que usaram na frase uma preposição ao invés de uma conjunção. Um exemplo no nosso português, para você ter uma ideia, é quando falamos em longo prazo no lugar de a longo prazo, ou quando falamos a princípio no lugar de em princípio. Enfim, infelizmente culturalmente não temos tanto apego assim no geral quanto à fala,
mas isso passa despercebido muitas vezes com a gente. Mas naquele momento, para os falantes da língua inglesa, gerou um grande alvo de discussões. Posteriormente, houve uma pequena sensação em torno deste slogan, a frase pegou e o Winston tornou-se a marca de cigarros mais popular dos Estados Unidos. Outro exemplo de pequenos detalhes que fizeram toda a diferença foi a Vila Sésamo. Ao contrário de outros espetáculos, a Vila Sésamo decidiu trazer os personagens fictícios para a cena onde os verdadeiros atores estavam sendo filmados. As crianças tinham ficado entediadas com os espetáculos que separavam os personagens fictícios dos atores reais. Então essa pequena mudança tornou a Vila Sésamo um dos espetáculos infantis mais populares de todos os tempos. Os fundadores também usaram outras ferramentas para tornar o meio passivo da televisão mais interativo para as crianças. Descobriram que promovendo pequenos, porém críticos ajustes na forma de apresentar as ideias, as crianças em idade pré-escolar seria possível superar as deficiências da televisão como ferramenta de ensino, fazer com que aquilo que pretendiam dizer fosse memorizado. E por último, não menos importante, vamos falar da outra característica, que é o poder do contexto. O poder do contexto caracteriza as epidemias sociais como sendo sensíveis às condições, circunstâncias e aos locais que elas ocorrem. Como, por exemplo, é mais simples viralizar uma ideia sobre o Dia das Mães quando a data está próxima. Além do mais, o autor nos faz pensar sobre como somos sensíveis às mudanças de contexto e ambiente. Ou seja, podemos mudar nossas ações dependendo do contexto que estamos inseridos em cada momento. Circunstâncias externas têm uma influência significativa em nossos comportamentos. Esse é o paradoxo da epidemia, que para criar um movimento contagioso é preciso muitas vezes criar primeiro muitos pequenos movimentos. Em um estudo apresentado no livro, estudantes tiveram que dar uma palestra em uma sala de conferências. Metade dos estudantes foi informada que não havia pressa para chegar lá, enquanto outros disseram que deveriam evitar chegar atrasados. Ambos os grupos encontraram um homem desmaiado no caminho para a sala de conferências. No primeiro grupo, 63% dos estudantes pararam para ajudar, enquanto 10% dos que foram avisados sobre o atraso pararam. O contexto muitas das vezes decide se uma epidemia começa ou não. Para este caso, temos um exemplo da cidade de Nova York. Em meados da década de 90, o crime havia se tornado um ponto de discussão pública em Nova York. Nos anos 80, um homem branco atirou em 4 jovens negros em um metrô na cidade de Nova York. A mídia descreveu este evento como o auge da epidemia de crimes na cidade. Depois desse evento, o atirador foi uma figura divisória. Alguns viam como um criminoso, mas a maioria o elogiou por parar o que alguns acreditavam ser um possível assalto. De qualquer forma, o crime estava aumentando a um ritmo preocupante durante esse tempo. A polícia olhou para o panorama geral e teve como objetivo considerar o contexto do aumento dos crimes. A polícia acreditava que as pichações nos metrôs, as pessoas que evitavam pagar as passagens de metrôs, eram a causa. Eles argumentavam que deixar as pessoas escaparem desses crimes levava as pessoas a ficarem mais confiantes que poderiam escapar de crimes graves. As autoridades reagiram a esses pensamentos, removendo as pichações e tornando essa burlação de pagamentos nas passagens um crime punível. Embora isso pudesse parecer uma coisa trivial na abordagem de tolerância zero, teve muito impacto. A taxa de criminalidade caiu rapidamente nos anos seguintes. O ambiente de um criminoso pode determinar sua mentalidade e comportamento. Essas mudanças alteraram o ambiente dos criminosos para melhor. Os seres humanos são primorosamente sensíveis às mudanças das circunstâncias. E essa sensibilidade também se aplica às epidemias. Toda ideia viral é capaz de alcançar milhares de pessoas. Já quase no final do livro, Malcolm explica que, ainda que para tornar uma ideia viral seja preciso alcançar milhares de pessoas, é preciso estar ciente de que isso acontece com mais facilidade se os grupos tiverem menos de 150 pessoas. Isso porque, segundo ele, pequenos grupos são muito unidos, por isso conseguem aumentar de maneira significativa o valor e a percepção sobre as epidemias sociais. Nesse sentido, ele garante que, ao manter o número de pessoas nos grupos abaixo de 150, o ponto da virada dos 150 fica mais fácil de acontecer. E ele conclui que pode parecer a quantidade máxima de pessoas com quem podemos ter um relacionamento social autêntico. Além disso, ele comenta que uma epidemia bem-sucedida
deve se fundamentar em uma fé inabalável que a mudança é possível e de que todo mundo pode transformar os comportamentos e crenças se forem corretamente estimuladas. E aqui chegamos ao final de mais um resumo e agradeço muito de coração você que tem nos acompanhado e dado essa força curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, compartilhando e clicando no sininho para ser notificado sobre os novos vídeos. Não se esqueça de conferir no link aqui abaixo nossas canecas e grande abraço, valeu!